fizeram uma pergunta aqui, né, que é uma pergunta que a gente tem bastante nos nossos atendimentos, que é, pai, o que eu faço para me sentir protegido ou para estar protegido na minha casa, certo? A primeira coisa para você estar protegido na sua casa, né, é você se sentir bem. Como assim? Sua casa tem que ser um refúgio para você. A nossa casa é o nosso templo, né? Então, nem que seja um pedacinho da sua casa, né, que possa ter a sua energia, certo? Ah, mas eu moro numa casa de um cômodo, 5 pessoas. Então, você vai buscar esse lugar fora da sua casa. Um templo interior, por exemplo, quando você vai a uma praça, quando você vai a um parque, quando você sobe ao mirante, vai precisar de um lugar aprazível. É importante a gente ter um pouco de solidão. Isso faz parte do equilíbrio energético. Quando nós passamos pela rua ou a nossa própria casa, ela pode ser algo muito carregado. Então, ela pode estar tranquila e a gente trazer algo da rua, ou os próprios conflitos domésticos, as relações internas, o que você traz ao trabalho, enfim, né? Vai carregando a casa. Energia, ela é móvel e ela segue certas leis, certo? Então, você vai ter lugares mais densos e lugares menos densos na sua casa. Muitas vezes, não entrar com um sapato na rua da casa é muito bom, tá? Porque o chão é o lugar onde a gente vai ter a maior energia telúrica, além de bactérias, sujeiras, outras coisas que são manifestações físicas de coisas que não são positivas, de energias densas. Então, você ter um sapato apropriado para a sua casa é muito bom. Ou até mesmo andar descalço, né, na sua casa. Segunda coisa é lavar as mãos quando chegar em casa, tá? Por quê, meus amores? A água, né, aqui é onde a gente dá, onde a gente recebe, a gente tem muitos chakras expostos na nossa mão, né? Então você tira aquela energia de rua. Eu gosto de lavar até que assim, ó, tá vendo? Até que assim. Aí, lava a mão. Aí, como é que a gente faz essa manutenção diária, né? Cuidados diários. E como é que a gente pode fazer semanalmente? Uma defumação, né? Eu recomendo, né, coisas simples que temos em casa, como um café, como açúcar, cidreira. Você pode comprar, né, essas defumações, mas tem que ser um cheiro que te agrade, né? Essas defumações café e açúcar, por exemplo, é uma defumação que você faz uma limpeza bem intensa. Como é que a gente defuma a casa? Você pode rezar, pedir para os seus guias, mas a própria alquimia daqueles elementos em si já fazem um trabalho, mesmo se você não tem fé. Isso é uma coisa que eu recomendo, por exemplo. Ah, não acredito em nada. Vamos com fé, eu vou, café não costuma falhar. Até para quem não tem fé, a fé costuma ajudar, não é? Então, não precisa ter fé, é só fazer meu resultado, né? Um pouco de cientificismo aí, né? Empirismo é muito importante. Aí o legal é começar pelos fundos da casa e ir até a porta da casa, né? Começa pelos fundos, passa pelos banheiros, quartos, leva, né, sala e porta da casa. Outra maneira de você tirar a energia densa da casa é você acender uma vela vermelha no banheiro. Uns 10, 20 minutos. Você acende aquela vela no banheiro, porque o lugar que a gente tem acesso aos esgotos, né, é o banheiro, o maior lugar onde a gente vai também limpar, a gente vai, né, tanto tirar descarregar a energia ali através do banho, como descarregar a energia através do vaso sanitário. Então, é um lugar onde a energia dele é de puxada, certo? Então, você ajuda a puxar da casa, limpando só o banheiro, né? E outra coisa são aqueles incensos verdadeiramente de erva, tá? Incensos, o próprio cheiro gostoso já dá mas a alquimia é o que realmente faz a diferença, né? Então, incensos que são realmente de ervas, você tem aquelas ervas enroladas, né? Você tem aqueles incensos que não são de essência artificial.
aquilo faz diferença. Então, se ele vai ser mais simples do que uma defumação, certo? Então, não pense, tem um espírito aqui, vou enxotar. Não, faça a sua limpeza sem pensar em enfrentamentos. Não busque enfrentamentos na sua casa. Você não sabe que tipo de qualidade de espírito pode estar ali. E às vezes são só formas, pensamentos, e às vezes são apenas amigos. Né? Tá enxotando em um colega. Tô brincando, porque a gente não manda colega, né? Mas às vezes tem até colega, né? Você tem uma médium aqui na casa que recebe uns colegas desencarnados de vez em quando pedindo um socorro, né? E aí, como é que você faz, meus amores? O incenso você pode acender a qualquer momento que você sentir uma energia densa, né? Sem precisar passar por todo o processo da defumação. Quando a gente mora em prédios, o melhor é estar no último andar, por exemplo, tá? Porque você tem menos uma outra energia. Então, quando você defuma a casa, ou quando você faz uma limpeza de chão, né, uma limpeza com ervas, uma limpeza com anil, uma limpeza com sal grosso, você cria um campo. E a fumaça, ela cria um campo bem mais intenso. Né? Por isso que a gente defuma no ritual. Não é só para espantar, mas é também para criar um campo, certo? Então, quando você mora em prédio, o campo dos seus vizinhos e os seus, porque as nossas auras, e a aura da nossa casa também também tem aura, ela é maior do que o próprio espaço físico, certo? Então, você e o seu vizinho, vocês compartilham uma certa medida, uma aura, né, energética. E quando você faz esses cuidados energéticos da sua casa, você faz como se aquela bolinha ali, a outra não pode alcançá-la, entendeu? Não faz efeito, não entra dentro da aula. Ela não, porque o que é maior vai incorporar o que for menor, o que é mais forte vai incorporar o que for mais fraco. E o que é bom sintoniza em outra sintonia. Então, aí você vai estar em auras, em dimensões diferentes, certo? A outra coisa é tentar manter, né, um dia de estudos, seja do evangelho, como os espíritas costumam fazer, né? Seja de um livro, escuta uma palestra, coloca na sua semana pelo menos um momento, né, onde você pensa, lembra que você é um ser espiritual, lembra que você tem mentores, lembra que você tem ancestrais, lembra que existe uma natureza, você entende? Sempre lembrar que um mundo energético existe. E uma maneira de se fazer isso é estudando o mundo energético, é estudando o mundo espiritual. A energia, você vê que escolas, né, que a maioria das escolas, mesmo às vezes sendo muito jogadas e destruídas, e o próprio clima de ensino, o próprio clima das pessoas estarem estudando, cria um campo de proteção, de criação e de multiplicação de coisas boas. Não estou falando de... Outro dia eu escutei uma expressão tão engraçada, que agora tem um monte de gente aí no YouTube, né? Como se você fosse muito gordo, só que mentalmente, intelectualmente. Às vezes a gente tem uma compulsão por estudo. Eu não estou falando desse estudo que você vai estudar para fazer o curso e concurso, não. Estou falando de um momento onde eu paro para refletir, filosofar, agir conforme aqueles ensinamentos. Então eu vou parar, eu vou respirar, eu vou colocar um copo d'água, eu vou acender uma vela, eu vou acender um incenso, eu vou criar um rito, uma ritualística para honrar aquele momento, certo? E conforme você vai fazendo essa rotina na sua casa vai ficando com uma energia muito positiva. Uma outra coisa que faz com que as casas tenham energia positiva são plantas, muito simples, né? Flores, então, mesmo que suas plantas estejam floridas, compre flores estejam em casa. Nada é por pura coincidência. Quantas culturas existem que dão flores aos mortos, flores no casamento,
flores, gente, porque é muito potente. Não é impressionante você ver um lugar todo decorado de flores, né? Elas trazem o ápice, elas trazem a abertura, né? E elas têm odores e uma energia que os espíritos negativos contrários detestam. Então, por isso que se usa muitas flores nos rituais, muitas flores nos caixões, em cima dos caixões, né? Muitas flores em cima de todos esses momentos da bênção, porque as próprias flores são bênçãos, elas são a representação mais sutil e é o ápice da planta, certo? E outra coisa a gente pode fazer depois de um vídeo especial, né? Falando de ervas que são boas de se ter em casa. O lírio da paz, ervas, não vou falar de ervas hoje não, vou falar de outras plantas mais fáceis de vocês cultivarem, né? O lírio da paz, a espada de São Jorge, a espada de Santa Bárbara, né? A comigo ninguém pode. Essas plantas, tem uma que é assim, ó, acho que vocês chamam de planta da felicidade, também uma planta que traz uma elevação energética. E essas plantas que eu estou falando para vocês, qualquer um pode cultivar. O lírio da paz precisa de um pouquinho mais de água, mas as outras são Highlander, né? Então, não sei, não tenho dedo verde. Começa com essas que elas têm tanta energia para dar que elas nem precisam de tanto cuidado. Olha que interessante. A própria filtragem que ela faz energética já alimenta de alguma maneira. Mas quando ela acaba, acabou, né? Porque ela já cumpriu a missão dela, né? Então, assim você vai criando maneiras de proteger a sua casa, certo? E uma casa que é um porto seguro é um lugar onde você pode realmente estar recarregando-se, nutrindo-se, amando, sendo feliz, né? Então, a casa precisa de uma limpeza energética mínimo uma vez por mês. E uma limpezinha mais rápida dessa, de passar às vezes um incensinho, né? Acender uma velinha, mas pelo menos aí mais uma vez, mais 2, 3 vezes por mês. Então, cada semana você se preocupar um pouco com a energia da casa, né? De alguma maneira, seja cuidando da plantinha, outra maneira é cuidado. Uma casa muito bagunçada, muito suja, ela traz muita confusão mental. Na verdade, a própria casa suja, ela é reflexo da confusão mental, bagunçada. Mas tem gente que tem transtornos que fazem com que sejam bagunçados, né? Se acha lá dentro da bagunça, se arruma, não acha mais nada, né? Aí essa bagunça é diferente, porque a energia dessa pessoa é diferente, o cérebro dessa pessoa é diferente. Mas tem bagunças que são de pura confusão mental e de tristeza, né? De tristeza. Aí você faz o quê? Você começa com uma velinha, acende um incenso. Quando nós não estamos fortes o suficiente, é melhor não fazer a defumação. É começar com um incensinho, onde você não tem uma energia tão ativa, né? E aí, quando você está mais tranquilo, aí você faz uma defumação, né? Outra dica, você vai pegar um saquinho, colocar cravo e sal grosso e colocar nos cantinhos. Pega tipo um voal, faz uma trouxinha e coloca nos cantinhos da casa. Além de trabalhar com insetos, tá? Espanta alguns insetos, também defende, porque os miasmas, as energias densas, inclusive às vezes próprios espíritos, eles preferem os cantos, certo? Então, se você coloca ali num cantinho, você já espanta esse tipo de encosto. Encostado na parede, né? Cansado, encosta na parede, literalmente, porque a casa também tem energia e ele tenta pegar essa energia das paredes, tá? É isso, meu pessoal. Então, dicas para casa, para se manter equilibrados e limpos energeticamente. É isso.